de receber o chamado para essa pregação de hoje, ele mexeu muito comigo. Confesso para vocês que ao preparar essa pregação, foram tantas coisas que vieram ao meu coração, que eu peço a graça do Espírito Santo de ser capaz de ordenar tudo que o Senhor colocou em mim, para que eu consiga transmitir para vocês uma grande bênção que Ele colocou no meu coração. Queridos irmãos, é maravilhoso demais quando você lê esse tema e diz que Jesus, o Cristo, deseja que estejamos cheios do Espírito Santo. Parece um tema comum, como de todo e qualquer grupo de oração, mas esse tema mexeu comigo de uma forma muito especial, porque diuturnamente, nas minhas pregações últimas, o Senhor tem me colocado a falar dessa graça do derramamento do Espírito Santo. E não pode ser à toa. Não pode. Quem fez o seminário de vida aqui conosco, ouviu o meu testemunho de como eu aprendi a amar a igreja por meio da renovação, mas não pelo movimento da renovação, mas por conta do Pentecostes que acontece no nosso coração, dentro da renovação. Queridos irmãos, essa vontade de Cristo, que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo, ela fala muita coisa para mim e para você, a começar por toda a doutrina da igreja. Enquanto você abre a palavra de Deus lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17 a 22, eu gostaria de ler para vocês o que o Senhor nos fala por meio da igreja. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1108. Por que será que é desejo do coração de Cristo que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo? A minha marcação existe que ele está aí. Fala assim, parágrafo 1108. O fim da missão do Espírito Santo, fim não de término final, mas fim de finalidade, de objetivo. O fim da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é colocar-se em comunhão com Cristo para formar o seu corpo. O que é o corpo de Cristo, se não esse corpo místico que é a igreja, onde Cristo é a cabeça e nós todos somos os membros? E vai dizer assim: o Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai. O Espírito Santo é como a seiva da videira do Pai, que produz os frutos nos ramos. Queridos irmãos, e aí o Senhor me remeteu lá ao Evangelho da videira verdadeira, onde Ele fala para mim: sem mim nada podeis fazer, a sua videira verdadeira, vós sois os ramos. E Ele diz assim: se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Meus irmãos, todos os ramos que produzem frutos, eles só produzem porque em si ele busca da seiva do tronco principal. E quem é esse tronco senão o Pai? É a própria igreja dizendo para mim e para você que o Espírito Santo nos une nessa construção do reino, porque Ele é como essa seiva da videira que é o. E aí a palavra vai nos dizer, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, olha o que acontece com Paulo. 17, é isso? Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, vamos contextualizar isso aqui para a gente continuar a leitura. Saulo está indo a Damasco para perseguir a igreja, para executar aquilo que ele fazia de bom, porque alguns versículos antes, alguns versículos à frente, você vai ver Saulo falando desse mérito judaico dele de perseguidor da igreja. Na carta aos Filipenses isso também se repete. E Paulo está a Damasco, e naquele instante ele tem um encontro com o Senhor. Uma voz o chama: Saulo, Saulo, quem é, Senhor? E o Senhor pergunta: por que me persegue? A história se desenrola, ele perde a visão naquele instante, ele é conduzido a uma casa, o Senhor em espírito vai a Ananias, determina que ele vai procurar Saulo, e acontece isso. Ananias
escamas. Mas é isso que está escrito, né? E recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou o alimento, sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Um homem que dias antes estava se preparando para uma missão de perseguição, agora se transforma num anunciador de Jesus, o Filho de Deus. Todos os ouvintes pasmavam e diziam: este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Queridos irmãos, está cheio do Espírito Santo. Para mim, nessa pregação, o Senhor disse da seguinte forma: filho, tudo que você precisa fazer só é possível se for pela ação do Espírito Santo. Sabe, de repente, nós temos aqui o Lucas, música maravilhosa, pessoa maravilhosa, mas se for pelo Espírito Santo, as melodias que saem das mãos desse irmão não converte um único coração, não toca um único coração. Pode agradar a audição, pode até mesmo alegrar o coração batido, mas não proclama a conversão. Meus irmãos que aqui cantam, se não for pela unção do Espírito, nenhuma dessas canções são capazes de entrar na vida de alguém e executar uma transformação. Sabe, irmãos, e aí eu comecei a passear pela Bíblia, desde a unção do rei Davi. O Senhor se cansou de Saul, desistiu de Saul e determina a Samuel que vá à casa de Jessé para ungir aquele que seria o próximo rei. Samuel, com medo de ser impedido por Saul, de ser castigado, pergunta ao Senhor, e o Senhor dá uma determinação que ele levasse a novilha e dissesse que ofereceu um sacrifício lá naquele lugar, e assim ele vai. Jessé faz passar os 7 filhos pela presença de Samuel. Samuel se encantou pelo primeiro, grande, forte, bonito, como era Saul, e o Senhor disse: não é esse. Vai passando um após o outro: não é esse, não é esse, não é esse, até que passaram todos os filhos que Jessé tinha levado. E aí o Samuel pergunta: não tem mais nenhum filho, estão todos os seus filhos aqui? Ele diz: não, mas todos estão no plano. E ele diz: vai buscar, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. E aí, lá no versículo 16, capítulo 16, versículo, ai Jesus, versículo 13. Assim que Davi chegou, Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos, e a partir daquele momento, 1 Samuel 13, lá no segundo versículo, depois do primeiro ponto, vai dizer assim: e a partir daquele momento, o Espírito Santo apoderou-se de Davi. E quem foi Davi, senão o rei que uniu todo o rei de Israel? Tão grande rei. Deixou como herdeiro do trono Salomão, e depois de Salomão o reino se dividiu. E aí eu fui lá um pouquinho mais à frente. Quando você chegar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel chega para Maria e tem aquele diálogo com Maria, e Maria vai dizer assim: mas como acontecerá isso? Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e naquele tempo é gerado o verbo de salvação das suas filhas. Filho de Deus. Maria sai apressadamente, e aqui, meus irmãos, eu sou obrigado a confessar para vocês, por mais que eu escute que as pessoas falem para mim pregações e homilias, que Maria tinha um senso de servir, e quando ela ouve do anjo o anúncio de que a sua prima Isabel estava grávida, ela vai servir Isabel. Eu quero dizer para você, nada me tira essa convicção. Maria, antes de qualquer coisa, vai levar o Espírito Santo
Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E quem estava no ventre estava cheio do Espírito Santo. E o próprio Jesus vai dizer, fruto desse ventre de Isabel, que sobre a terra, filho de mulher, não existe um homem maior que João Batista. E aí acontece, Jesus nasce, acontece todo o seu ministério, ele seleciona os apóstolos. Esses homens caminham com o Senhor, aprendem do próprio Deus, e quando cumpre a palavra de Deus, que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, o que esses homens fazem? Se escondem dentro de um cenáculo, por medo. E quando é que a igreja nasce? Quando é que tudo isso se transforma? Quando o Pentecostes acontece, porque lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, diz assim: de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-se então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre eles, sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Olha para quem está do teu lado e diz assim: sem o Espírito Santo não é possível. Sem o Espírito Santo não dá. É preciso que nós estejamos cheios do Espírito Santo para que o meu e o seu ministério possam frutificar. E o fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida é o fruto de salvação. Sabe, irmãos, há um mistério sobrenatural que permeia toda a realidade do batizado no Espírito Santo, que ele começa a viver uma realidade que para muitos parece loucura. Para o mundo é loucura. Como você consegue entender que dois homens, uma mulher e um homem, duas mulheres, vão encontrar aqui alguém que precisa de uma cura muito profunda, vão orar, vão conversar, vão ler a palavra, essa cura vai acontecer, porque na cabeça humana isso só é possível por meio da medicina. Bruno e Leandro estavam orando por mim poucos dias. Não fizeram nenhuma cirurgia em mim. Malemar, encostaram a mão para orar por mim. Irmãos, porque o sobrenatural nos permeia, está ao nosso redor, e sem o Espírito Santo a gente não consegue viver essa realidade. Jovem, só é possível vencer as tentações e as provações desse mundo se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível. Sem o Espírito Santo, Pedro estaria até hoje dentro daquele cenáculo, esperando alguma coisa acontecer, mas veio o Espírito Santo, aquele homem sentiu um poder sobrenatural, sai daquele lugar, perde o medo e anuncia o reino e converte na sua primeira pregação a palavra do Saulo mais de 5.000 homens. Saulo perseguia a igreja, recebe o Espírito Santo e sai proclamando o reino entre os gentios, entre os pagãos. E quantas cartas maravilhosas! Alguém me disse hoje, Paulo tinha uma inspiração maravilhosa, cartas lindíssimas. Meus irmãos, isso é muito sério. E a gente brinca de viver religião e não consegue entender que nós não conseguimos viver sequer a Eucaristia se o Espírito Santo não estiver em nós, a certeza e a convicção de que o próprio Filho de Deus, corpo, sangue, alma e divindade se faz presente naquele pedaço de pão, só é possível pelo derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas, porque muitas pessoas continuam entrando na filinha para receber uma bolacha, como a pastora nos referiu à nossa Eucaristia. Não, eu entro na fila da Sagrada Eucaristia para receber o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. E essa certeza só é possível no meu coração, porque do pouco que eu estudei, a matéria não me permite aceitar aquilo, a razão não entende aquilo, mas a minha fé, que é esse duto. Como é que é o nome que a gente estava falando lá, Lucas? Aquele duto por onde passa a seiva na planta é o...
xilema e floema. Ô loucura, hein? A minha fé são esses frutos por onde a seiva, que é o Espírito, traz para mim a força que vem da videira. E quem permitiu isso? Cristo Jesus, no alto da cruz. Abre-se o véu, aquilo que era impedimento já não é mais, e o acesso ao Santo dos Santos está aberto. E o Espírito Santo derramado completa toda a obra que vem construir no meio de nós o corpo místico de Cristo, que é a igreja, onde Cristo é a cabeça, nós somos os outros. Eu não sei se eu consegui fazer vocês chegarem nesse entendimento maluco que o Senhor colocou no meu coração, porque para mim parece tão óbvio que me chega a ser complicado. Porque alguém falou essa semana que o óbvio foi você, né, Mateus? O óbvio não é óbvio, né? Irmãos, isso é muito sério. Sem o Espírito Santo, a gente brinca de comunicação. Sem o Espírito Santo, a gente brinca de mistério. Sem o Espírito Santo, a gente brinca de obras. Porque eu me recordo de um menino do Padre de Alça, que ele falava da parábola dos 10 virgens. Ele falava do óleo da candeia. Eu queria dizer para vocês, nesse sentido, que boas obras as pessoas podem fazer até por consciência. Até por peso de consciência as pessoas podem fazer boas obras. Da esmola. Cuidar de alguém, ajudar a galera a atravessar a rua, para ela não ter tomar umas vacas sobre ela na cabeça. Tudo isso você pode fazer sem ser cristão. Mas o caminho que te leva ao céu precisa ser. Precisa ser. E eu queria concluir com um salmo escrito pelo rei Davi, cheio do Espírito Santo. Salmo que em algumas traduções da Bíblia vai estar no Salmo 42, outros vai estar no Salmo 41. Eu queria ler somente os dois primeiros versículos. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele diz assim, irmãos: quando irei contemplar a face do meu Deus? Queridos irmãos, uma das coisas que o batizado do Espírito tem de forma assim inconteste é o desejo de estar na presença de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo deseja o Santíssimo para encontrar a face do Deus vivo presente no Santíssimo Sacramento do altar. Quem está cheio do Espírito Santo entende quando o nosso coordenador fala aqui ao final da missa, o grupo de oração não substitui a Santa Missa, porque o encontro com o amado, como alguém anunciou aqui antes do grupo de oração, acontece na presença do Senhor. E quem nos revela tudo isso é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, é preciso que estejamos cheios do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Vai escutando essa canção. Eu não sei o quanto você tem desejado a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu não sei quanto tem sido para você objeto de desejo e de fascínio no Espírito Santo. Eu te convido, como Davi, a ansiar, a desejar por esse Deus vivo na sua vida. Assim como a corça, feche seus olhos. Escuta isso no seu coração. suspira pelas águas, por ti suspira minha alma.
Espírito Mais uma vez. de Deus, assim como a rosa suspira pelas águas, suspira minha Pela verdade, nós declaramos com muita sede, diz: Senhor, nesta noite, eu quero me propor a buscar a tua face, a sentir a tua presença, a me entregar totalmente a ti. Como Davi, eu quero te desejar, Senhor, como a rosa anseia pelas águas. Eu quero a tua presença na minha vida, Senhor. E eu sei, Senhor Jesus, que sem o Espírito Santo eu não tenho força, eu preciso